Boa tarde, Moçambique. Saúde a todos aqueles que vêm no canal Mateus Gouveia, o nosso canal tradicional e de cultura. Estamos aqui para podermos falar de mais um tema que é concernente à sociedade moçambicana. Primeiro, pedir a todos aqueles que querem ver esse canal crescer, todos aqueles que nos assistem, para que possam subscrever ao canal e que quanto maior for o número de subscritores que nós tivermos, vamos poder conseguir alcançar certos níveis que vão serem úteis para manter o nosso canal ativo. Temos também plataformas como o TikTok, em nome de Mateus Gouveia, o Facebook, também em nome de Mateus Gouveia, que são plataformas que nos ajudam a estarmos conectados uns aos outros. Também temos no Instagram a plataforma Mateus Gouveia, que é para podermos conseguir nos conectar um pouco mais. Viemos hoje falar sobre a questão da religião no país de Moçambique, que é esse que nós conhecemos mais. Não deixar de dizer que estaremos a falar da religião, né, a nível do globo. A pergunta é, religião, será que é um instrumento de dominação ou será realmente um instrumento de união e paz e de salvação na vida dos seres humanos? Gostaria, antes de avançar muito, de dar espaço a si que está-me a ver agora, a poder deixar os seus terceiros. Eu tenho cá o meu parecer como um singular cidadão civil, que também faz parte de uma sociedade onde a religião tem os seus impactos. Eu diria o seguinte, voltando à história do surgimento das religiões, iria dizer que a religião segue um princípio básico. A religião foi criada pelo homem, não por Deus, para que ela pudesse conseguir dar espaço do homem cultivar as suas crenças e cultivar as ordens e normas das suas culturas. Muito bem. E aonde isso existe, estamos a falar de cultura, crença. Então surgiram as tradições de cada tribo que lá existia naquelas épocas e que com base nisso tivemos uma história comparada à divisão racial, à divisão linguística do histórico bíblico lá no passado, onde se fala da Torre de Babel, onde pessoas passaram a falar em línguas diferentes que, partindo do princípio, todas elas eram pessoas que falavam uma única língua. Na religião também não foi diferente, porque cada pessoa tinha sua forma de crença e sua forma de praticar aquilo que era a sua tradição e que tudo isso tinha que ser respeitado na religião, que é a religação homem a Deus. Mas vamos lá ver, será que os princípios dessa criação da religião, que falam de respeito e amor pelo próximo e pela crença do outrem, são respeitados na religião? Ou foram respeitados na religião? Que são essas diferenças, crenças que nós temos, aquilo que nos faz nós sermos seres humanos e filhos crentes do único Deus, Criador da terra e do céu. O que veio acontecer é que o homem teve a sua religião respeitada e compreendida há muitos anos, quando ele ainda era livre de poder fazer as suas escolhas e também ser aquela pessoa que tinha como se conectar com Deus à sua maneira. Veio o europeu, que veio introduzir certas doutrinas no mundo que mudaram aquilo que era o princípio da religião, que era a religação homem e Deus, através de princípios básicos, para que aquela religião pudesse favorecer já a um homem, ser vivente da terra, igual a mim que estou aqui a falar. Distorceu-se aquilo que era a natureza da humanidade, que era o contato entre a natureza e o homem. Crenças em religiões práticas, que são as tradições que compõem a humanidade, para que tudo isso pudesse servir como instrumento de enfraquecimento do homem. A África, quando recebeu o homem branco criou aquilo que chamou-se de assimilado. O que é um assimilado? É um homem negro com uma alma branca. O que é um homem com uma alma branca, sendo ela de pele negra?
é aquele homem que entregava os segredos que fazia o africano ser forte até o ponto do branco, com as suas armas fortes, não conseguir vencer o homem negro. E como é que o branco não vencia o homem negro? Ele não conseguia vencer o homem negro porque o homem negro era aquela pessoa que apanhava a sua conexão com Deus através de suas metodologias. O Kupasha era uma dessas metodologias. O contato entre o homem e a natureza era uma dessas metodologias. E o branco sabia que com as suas armas fortes e mais digitalizadas, não conseguindo chegar ao ponto de dominar o negro, então tinha um problema sério, que era descobrir qual era o ponto de fortaleza do negro. O homem branco começou a comprar amizade com homens negros, que passou a lhes embebedar e passou a lhes prometer que deixassem de serem aquelas pessoas com nomes do tipo Chalinhani, para passarem a serem João Marias, ou João José Santos, ou Gonçalves Guterres, ou mais alguma coisa, que eram nomes que o negro não conseguia se socializar bem com eles, porque eram nomes muito especiais. Eu, em particular, durante o meu tempo de crescimento, cresci sabendo que o branco era imagem de Deus. E na minha época, quando aparecesse um branco circulando pelas avenidas de Lourenço Marques, nesse caso, o que chamamos de Maputo hoje em dia, as crianças negras corriam atrás, como se estivessem a correr atrás de Deus, porque acreditavam que tinham lá uma bênção a concretizar-se através da pele negra, da pele branca que o branco lá tinha. O branco era tomado com perfeição. E nessa vantagem, o branco começou a escravizar o negro através das experiências do chicote, das correntes fortes que ele tinha, que é a venda dos escravos naquela altura, que foram as primeiras observações daquilo que era a ação da lei da nova religião que existia nos países africanos. E no final do dia, quando o homem branco consegue já fortalecer a amizade com o homem negro, de uma forma um pouco mais clássica, ele pegou na Bíblia, que é aquela que ele mesmo escreveu, e ele desenvolveu a mesma e começou a matar aquilo que eram as bases de sustentabilidade do homem negro, que é ter contato com a sua ancestralidade, ter contato com a natureza, e passou a diabolizar tudo isso. Hoje em dia, o homem negro sabe que passar é um crime, mas quem ensinou o homem negro a saber que passar é um crime contra Deus foi um branco que lhe roubou as terras que deviam ser desse homem africano, roubou-lhe a identidade espiritual que devia ser desse homem negro, e que roubou também a sua porta de saber exatamente qual é a fé que ele professa. Nós vivemos o neocolonialismo já há muitos anos através dessa religião que nós chamamos de religião cristã. Tivemos a Conferência de Berlim, que é onde foram eleitos os papas, os comunicadores mais altos de escalão, que são eles que transmitiam aquilo que eram ordens de Deus. Será que, na verdade, Deus mandou esses tais papais, nessa altura, venderem armas para poderem matar a humanidade, criarem doenças que hoje em dia nós não conseguimos curar? Será que esse mesmo Deus é aquele divisionista que hoje em dia faz com que essa religião, que é a religação, se faça desenvolver em balanças de quem é melhor que o outro, quem tem razão mais que quem? Será que esse mesmo Deus que nós estamos a falar, com o qual esses papais falavam, foi o mesmo que fez o homem esquecer de ser homem e tornar-se no homossexual? Será que é o mesmo Deus que fez uma mulher esquecer-se de que ela é mulher e virar lésbica? E o homem ter esse agouro de poder hoje em dia ter orgulho porque vai sentar-se numa banca de uma igreja, ou melhor, de uma seta cristã, e dizer: olha, Deus me abençoe. Se esquecer de que quando essa bênção de Deus chega, porque tem irmãos por perto que também precisam de ser olhados com empatia. Vamos lá analisar juntos. Se hoje em dia você tem um ente querido que não pode visitar no cemitério, porque aquele ente querido morreu, já não tem voz, não tem nada. E aquele demônio que tem voz que te ataca, será que não viveu antes? Acho que é momento de nós sentarmos um pouco e começarmos a analisar um pouco. Se nós rezamos tanto e não conseguimos ter muito amor um pelo próximo e não somos muito tolerantes, será que a nossa oração chega àquele Deus que criou o mundo? Se nós pararmos, professamos aquilo que é
profecia de destruição. Quando eu digo a uma pessoa que chega a mim, eu digo que, olha, você tem um problema que se você não sair da sua casa, os seus pais, porque criaram um pacto, você nunca vai desenvolver na vida. Será que é esse Deus que nós estamos à procura? Se eu paro numa igreja, já posto fotos minhas e procuro ter servos ou ovelhas, como dizem, que vão esticar um tapete vermelho e alguns eu vou pisar quando estiver entrando porque sou escolhido de Deus, será que esse Deus fez um Jesus assim quando esse tal Jesus veio à Terra? Será que se a gente ora tanto assim, quanto a gente espera ter resultados divinos de Deus, respeitando os princípios daquilo que é a religião cristã, ou aquilo que é o princípio da humanidade, que é amor pelo próximo, será que nós amamos uns aos outros? Qual é o encontro que nós conseguimos ganhar com Deus? Através da religião que nós temos e da fé que nos conduz no dia a dia. Será que esse Deus que nós temos divide o Maronga do Manhambane, divide uma Xangana de uma outra tribo? Ou talvez a mãe, se não vai a uma igreja universal, é um exemplo, desculpem citar uma religião X, e o filho vai a uma assembleia, a mãe não é bem-vinda a Deus porque o filho está numa fé que é mais melhor que a da mãe, porque a mãe é da universal, o filho é da assembleia. Será que é esse Deus que nós estamos a professar? Falo isso porque eu sei que temos muitos casos desses dentro das nossas casas, dentro de nós que somos de religião. Eu sou de uma religião, sim. Eu sou médico tradicional e coach espiritual. É uma religião também que está bem estabelecida lá no princípio das culturas que regem o mundo e que é um dom de Deus também, apesar de estar a sofrer tiradas de pedras, porque sou curandeiro, então estou virado ao obscurantista de acordo com aquilo que é o dicionário do homem branco e as novas fés que nos regem hoje em dia. Será que, na verdade, a religião nos une, nos aproxima mais a Deus ou nos destrói? Gostaria de ouvir os comentários sobre tal. Vamos debater.